Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo a mais uma live Papo de Posto. Estamos aqui dando continuação ao evento Conexão 2020, Conveniência, Experiência e Inovação. Como acredito que muitos de vocês puderam me conhecer lá no evento, meu nome é Samuel Carvalho, sou Head de Produtos e Inovação aqui da Lynx. Hoje a gente vai ter a honra e o prazer de receber o Jonathan, da PostoFlix. O Jonathan tem feito um trabalho muito interessante aí de ajudar a levar mais gestão, mais disciplina, tanto para a equipe quanto para a liderança de postos. Nos ajudou ali no evento Conexão também, na organização, no conteúdo e na divulgação. E a gente tem a honra de receber duas mulheres. O pessoal reclamou, viu que no evento tinha muito pouca mulher. Então a gente vai tentar compensar isso agora, né? A Gabriela e a Ariana da Rede Mendonça, que é uma rede ali, referência na região de BH. Bem-vindos, pessoal. Eu vou deixar vocês se apresentarem e aí a gente começa. Pode ser? Quer começar, Jonathan? Vamos lá. Primeiro, Samuel, eu quero agradecer muito o convite que foi feito para que a gente pudesse fazer essa live aqui hoje. Tá? Desde quando você propôs para a gente a ideia do Conexão 2020, eu achei uma ideia muito interessante, de fato algo que trouxe conteúdo para que a revenda pudesse melhorar os procedimentos, e fiquei muito feliz com o convite de a gente poder bater esse papo aqui hoje. Tá? Me apresentando rapidamente, meu nome é Jonathan, para quem não me conhece, às vezes tem alguém da audiência que não me conhece ainda. Meu nome é Jonathan Rocha, sou diretor das Soluções Rocha, que é uma empresa de consultoria especializada em meio ambiente e segurança para pós-combustíveis. E essa atua mais aqui na região norte, nem Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia, que é essa região nossa aqui. E também diretor da PostoFlix, que é uma empresa voltada para treinamento e capacitação para postos de combustíveis. Então, a gente está com um procedimento incrível sendo feito nos postos de combustíveis. A gente tem realmente resultados alcançados nesse negócio. E é uma história bem interessante, vai poder falar em breve. Mas antes de poder falar sobre isso, acho que eu vou passar a palavra agora para a Gabriela e para a Ariana para elas poderem se apresentar, falarem sobre a rede delas, porque de fato é um belo case de sucesso. E quem está aqui nessa live hoje, quem puder assistir depois, vai poder observar o procedimento, o processo que essas mulheres incríveis implantaram, junto com outras, tá? Que a equipe delas é grande, junto com outros profissionais, o procedimento incrível que elas montaram de melhoria de recrutamento e seleção, melhoria de definição de escopo de profissionais para serem trabalhados, metas, objetivos, resultados, simplesmente fantástico o que elas fazem lá. Gabriela, Ariana, por favor, bem-vindas. Obrigada, gente. Bom, meu nome é Gabriela Mendonça, eu já estou na terceira geração da Rede Mendonça, tem 8 anos que eu faço parte dessa equipe, e eu vou contar um pouquinho da história da rede, só deixar a Ariana se apresentar antes, e em seguida eu conto um pouquinho da nossa história. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer o Jonathan, Samuel aí pelo convite. Trabalho na Rede Mendonça há 4 anos, né? Coordenando a área de RH. A minha formação é na área de administração, especializei na área de gestão de postos, na gestão de pessoas, já tive um trabalho aí também anterior, né? De treinamento também para postos de combustíveis, e está sendo muito gostoso esse trabalho aqui, né? E a gente alcançar esse resultado com a nossa equipe aqui da Mendonça. Bom, gente, como eu disse, eu estou na terceira geração. Essa empresa começou com meu avô, José Roberto Mendonça, há 46 anos atrás, que ele fundou a Rede Mendonça, mas antes disso, ele era vendedor de óleo da Atlantic. E ele sempre foi uma pessoa muito carismática, né, muito determinado, fez muitas amizades com os donos, né, de postos de combustíveis da época, e foi convidado a fazer parte da sociedade em um dos postos. E aí acabou que ele foi o primeiro posto da rede, que foi o posto posto Trevão, no anel rodoviário, sentido Vitória, e ele manteve essa sociedade durante alguns anos. Quando essa sociedade se desfez, ele acabou ficando com o posto Trevinho, que é o posto da rede até hoje, foi o primeiro posto da rede, que fica ali no Trevo de Sabará, e foi ali que a gente iniciou essa história da Rede Mendonça em 1974. Então, muito tempo de caminhada. Meu pai também, em seguida, né, muito novo, começou a trabalhar com ele, Alexandre Mendonça.
outra pessoa também extremamente carismática. Então, eles cresceram juntos e sempre pautando essa questão de respeito, né, e valorização às pessoas, tanto com nossos colaboradores quanto clientes. Então, a gente foi crescendo. Hoje a gente está com 16 postos na região metropolitana de Belo Horizonte. Eu falo que a gente não para nunca, né, de aprender, evoluir, errar, acertar, enfim. Hoje a gente está com uma equipe bem estruturada, nos auxiliando em todos esses processos, e é o que eu falo, né, a gente não chega em nenhum lugar sozinho. Então, é essa equipe que faz o diferencial hoje para a gente conseguir atingir esses resultados. Então, basicamente, a história foi essa. Eu estou há 8 anos aqui na rede, eu entrei num momento que estava sendo necessário, né, muito essa questão da automatização de sistemas, de processos, até porque hoje é muito importante a gente ter relatórios, dados, né, de forma rápida, disponível para tomada de decisão. Então, eu fiz parte desse processo de estruturação e, junto com os coordenadores, a gente foi implantando essas novidades, esses treinamentos, as inovações que a gente foi percebendo que o mercado exigia. Então, eu falo que é um trabalho constante, é uma evolução constante, e essa atenção em relação às exigências do mercado, sempre pautando junto com esse respeito com as pessoas que estão ao nosso redor, é o caminho que a gente segue, faz parte da nossa missão hoje aqui na rede. Muito bom. Bem-vindos aí. Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Muito legal. Aqui eu mostrei a importância de a gente pensar em redundância e backup, né? Eu comecei a live com um computador e troquei por outro aqui no meio do caminho. Aqui acho que a experiência fica melhor. Muito bom. Uma das coisas que, na apresentação de abertura do evento, eu falei sobre transformação digital e o papel. Pessoal, parece que o Samuel travou um pouco. Então, enquanto ele está restabelecendo a conexão dele, eu vou até falar um pouco, acho que imagino a linha de raciocínio que ele seguir. A transformação digital que ele diz, né? Ou seja, essa migração do analógico para o digital que surgiu. Samuel, voltou? Sem áudio. Ainda não? Sem áudio? Vou seguindo, Samuel. Quando você conseguir voltar sem áudio, você entra e me interrompe, tá? Então, assim, e a gente estava conversando muito, até foi um papo que a gente teve no início, que eu vou também direcionar para essa linha, depois a gente volta a falar sobre a questão digital, que foi a ideia da inovação. E muito se fala, quando se fala em inovação, a gente imagina que a gente fala muito sobre coisas fundadas do zero, praticamente, né? Quando a gente tem algo que a gente inventa uma roda, por exemplo, cria um procedimento novo, algo totalmente inusitado. Só que a gente percebe claramente que muitas das coisas que a gente trabalha, elas podem ser inovadas, mudando a forma de serem feitas, o processo, o tempo de execução. Haja vista aí, Uber, por exemplo, não criou nada de novo. Já tinha um serviço de transporte, que era o táxi, outros tipos de transportes, mas o dele veio com inovação na forma, no meio, no nível de atendimento, no SLA, né, na questão do atendimento ao cliente. Você tem o iFood, gente, já tinha entrega antes do iFood. No entanto, quando o iFood entrou, ele trouxe uma experiência nova, algo totalmente inovador. Quando a gente fala de pós-combustíveis, a nossa maior dificuldade, e eu vou bater um papo com a Pariana e com a Gabriela nesse sentido, quando a gente fala em pós-combustíveis, se você observar um posto na década de 70 e observar um posto hoje, você vai perceber que a estrutura física dele pouco mudou. Ele é muito parecido. Até aí tudo bem. No entanto, os conceitos internos do pós-combustíveis também permaneceram inalterados em grande parte dos pós-combustíveis que nós observamos no mercado. E daí veio a ideia de convidar a Gabriela e a Ariana para esse processo, porque é algo que a gente já batia há muito tempo. A Ariana trabalhou comigo na capacidade máxima da Petrobras, então é o que a gente sempre buscava melhorar os resultados do negócio através de uma mudança de cultura organizacional. E sempre foi dito, isso é muito difícil, isso é complicado, tal, não tem como, eu vou contratar já cheguei a ouvir gerente de pós-combustíveis que contratam profissionais pelo peso.
Ou seja, se ele for gordo, não contrata porque ele não vai conseguir ter velocidade para atender o cliente na velocidade que ele precisa. Isso é verdade, tá? Aconteceu comigo isso em Montes Claros, no evento que eu organizei aqui. Eu fiquei sem... Quem me conhece sabe como eu fico sem palavras. Eu fiquei sem saber o que falar durante uns 3 minutos. Eu falei assim, o que eu vou falar agora com esse vendedor que acabou de falar comigo que contrata? A seleção dele é saber se a pessoa é gorda ou se é magra. E deve ter pessoas que estão ouvindo e se identificando agora. Então é importante que a gente repense essas ideias. E aí veio um convite que eu tive há algum tempo atrás, foi quando eu tive um contato mais próximo com a Rede Mendonça, de um treinamento que eu fui realizar lá com elas. Daqui a pouco eu vou falar sobre treinamento, tá? Mas o mais interessante foi observar qual era a cultura da Rede Mendonça, ou seja, o quão evoluída estava a cultura nos profissionais de linha de frente, né? O que o pessoal costuma chamar de frentista, mas são os vendedores de pista. Como que em cada um deles estava muito implantada aquela cultura do nível de qualidade de atendimento ao cliente, que você observa até hoje. E aí, por esse motivo, eu convidei para entender um pouco mais de onde que surgiu o gatilho delas para poder dar esse start, essa mudança de tipo de profissional, e qual que é o procedimento, ou seja, como é que elas chegaram nisso, ou seja, quais foram as ações que elas vêm tomando para que isso aconteça, porque realmente, Samuel, é uma coisa que é diferente. Eu falo porque eu já trabalhei com elas presencialmente, então eu sei que é diferente. Então eu vou passar a palavra para vocês me contarem primeiro, de onde que surgiu isso, por que vocês de repente devem tirar essa ideia, poxa, nós temos que mudar o comportamento, porque todos eram assim. Então se foi na sua geração já, Gabriela, se foi na geração anterior da do seu pai, se a Ariana, quando ela entrou, qual foi a participação dela no processo, eu queria entender quando é que foi esse start, falar assim, bom, não dá para trabalhar como nós estamos mais, e como que foi essa mudança de cultura na empresa para que hoje vocês tiverem uma cultura de vendas tão bem implantada no negócio de vocês. Por favor, esclareçam para a gente e abram nossa mente, por gentileza. Bom, na verdade, eu acredito que essa questão do atendimento de qualidade, ele veio de gerações anteriores, porque veio muito pautado nesse lado um pouco mais humano de respeito e simpatia perante ao outro. Então, isso já foi uma coisa que veio crescendo dentro da rede. Quando eu entrei, eu já senti isso no clima organizacional. A gente só teve uma forma de levar isso de uma forma mais profissional, através de treinamentos, entre outros processos que a Ariana vai detalhar um pouco mais. Mas, porque hoje, o atendimento ao cliente, independente, é o que nem você falou, o posto continua. Basicamente, hoje tem outras novidades, outros serviços, né, outras propostas, mas o abastecimento de combustível não mudou muito. Então, a forma como você atende esse cliente, a cordialidade, a simpatia, o bom dia, o checklist mesmo do carro, isso são coisas que ainda é um diferencial, mas que é o básico que a gente faz. Mas que mesmo assim ele ainda traz esse resultado. Porque realmente ele é um trabalho que tem que ser feito todos os dias e diário, né? É um lembrete, é uma questão de motivação que a gente repassa ali para a pista, porque eu também acho, uma das coisas que a gente sempre conversa isso também torna o trabalho gratificante. A partir do momento que você ali como vendedor, frentista, gerente, subgerente, você consegue ter esse elo e esse atendimento de qualidade junto ao seu cliente, o seu retorno como profissional é muito mais interessante, né? Você vai ter um dia muito mais agradável, feliz, com bem-estar. Então, a gente leva esse desenvolvimento mesmo para essa linha de raciocínio também, que é o que faz a gente, no final do dia, estar satisfeito e sendo produtivo. Então, eu acho que isso veio de gerações anteriores e a gente lapidou de uma forma mais profissional para poder atender de novo as exigências do mercado que tem mudado, né, diariamente. Pegando um pouco aí, Jonathan. Eu vou mandar para você agora, Ariana, porque a Gabriela falou sobre o insight, que desde a gestão anterior já existia, e agora vocês criaram esse método. Mas o legal que agora eu quero falar com você, Ariana, que eu queria que você me ajudasse a responder e tivesse essas dúvidas, é o como, né? Ou seja, porque parece que é muito difícil. Quando a gente observa o mercado de modo geral, a gente vê um nível de atendimento tão mediano, na maioria dos postos nós temos esse atendimento, esse trabalho, e nós vemos essa diferenciação. De onde que surgiu, a partir de onde que, desde quando nasce até onde, como é que chega nesse trabalho de qualidade que a Gabriela falou e que eu sei que acontece porque eu já visitei. Fala, Ariana. É o seguinte, Jonathan,
a rede já tem essa questão de alguns valores e da essência muito forte, né? Então, quando a gente veio fazer esse trabalho aqui na Rede Mendonça, a gente precisava só pautar realmente o tão forte eram esses valores, mas deixar isso no planejamento estratégico. Então, a gente fez um trabalho, né, a Gabriela, junto com a diretoria, de definir realmente, né, esse planejamento estratégico de missão, visão, valores. Então, foi feita essa estruturação de cargos, alguns setores que a empresa não tinha, né? Então, a gente foi definindo o papel de cada um, a coordenação, qual que era a meta da empresa, né? Mediando aí o mercado, visando aí novas alternativas. Então, isso foi fácil de fazer, né? Você trabalhar num ambiente onde o funcionário é valorizado, onde ele tem oportunidade de crescer, de galgar novas oportunidades. Então, o frentista, né, quando ele está lá o candidato está fazendo um processo seletivo e tem a percepção de outros colaboradores que também estão no cargo ou uma posição estratégica, isso também já é um alimentador. Então, a gente foi criar essas estruturas, mapear realmente esses valores, né? Então, quando a gente faz esse processo seletivo, a gente tenta identificar nesse candidato a cultura dele, os valores dele também pertencente à empresa. Porque nada adianta também eu ter um frentista na pista que talvez vá dar essa incompatibilidade, né? Às vezes não é uma pessoa tão simpática para fazer um atendimento, o perfil, as novas skills do mercado mudou também. Então você está comentando aí desse posto de gasolina que a estrutura física mantém a mesma, mas o nosso cliente mudou também. Então, a gente também está mais perceptível a essas mudanças do mercado. E esse frentista, principalmente nesse novo mundo, ele também tem que estar mais atento, né? Onde os frentistas estão todos atendendo de máscara, entender também, né, pela entonação de voz desse cliente, de que forma atender. Então, não só o RH, mas as outras coordenações, aí entra comercial, qualidade, que faz esse trabalho em conjunto também, para poder desenvolver isso no dia a dia. Então, desde a contratação, né, a gente identifica, faz esse mapeamento, né, então tem esse alinhamento com a diretoria também. Então, assim, além dessas competências, o processo de recrutamento e seleção mudou também, porque ele é mais estratégico. Então, a gente visa contratar esse funcionário atendendo não só a cultura da empresa, mas o objetivo também daquele posto, né, daquela unidade. Então, não é só para contratar rápido para poder atender aquela demanda. A gente sempre tenta encaixar realmente que seja fundamental e que vá trazer esse retorno. E aí, diante disso, a gente tem esse trabalho de escuta na pista, junto aos gerentes, né, onde a gente faz esse mapeamento, da onde a gente também consegue trabalhar essas capacitações aqui na empresa, né? Foi onde a gente identificou realmente dessas mudanças do mercado. Então, a gente viu que o nosso colaborador, né, o frentista vendedor, ele também tinha que ter os 5 pilares da inteligência emocional. Foi quando a gente, né, buscou aí o auxílio das soluções Rocha e o Jonathan para poder fazer esse trabalho integrado com a gente, né, que assim, foi um resultado muito interessante. E aí, gestão de conflitos. E assim, comunicação, né? A gente faz ambientação com todos os colaboradores, administração financeira, motivação. Então, assim, é uma série de trabalho que a gente faz em conjunto com as equipes e as gerências, né, de cada unidade nos auxiliam muito nisso também para que a gente possa ter esse resultado. Samuel, eu vou entrar aqui só para poder te passar a bola. O que a Ariana falou aqui agora, eu vou elencar aqui 4 coisas que ela falou que vale a pena a gente chamar atenção, tá? Resumindo, eu estou dando receita de bolo, tá? Quem prestar atenção nessa live vai sair daqui com muito conteúdo. Primeira coisa que ela falou, que a contratação dela é estratégica. Ou seja, ela procura a pessoa certa para a vaga certa, para o local correto, de acordo com os interesses do negócio. Segundo ponto... E o gerente também. Isso, ou seja, para quem que ele vai trabalhar. Eu lembro que quando eu fui fazer o treinamento em loco com o pessoal, o gerente falava isso comigo, que antes da seleção final ele tinha uma voz ativa para poder definir a pessoa, ele tinha essa participação. Outro ponto importante, desculpa, ela falou sobre a questão do contratar rápido. É o que eu vejo acontecer em muitos negócios, tá, Samuel? A questão da velocidade acaba que influencia na qualidade. A urgência é inimiga da qualidade. Então, como tem uma carência de, olha, só quando eu preciso é que eu vou recorrer ao mercado, você acaba contratando qualquer um.
E aí você acaba perdendo essa qualidade que você vai colocar no posto que você precisa. Então, ela falou as questões de contratar rápido, eu sei que eles fazem uma gestão de cadastro de reserva, então isso é bem legal também. Tô dando receita, tá? Quem quiser anotar, anota, depois perde. Ela falou de capacitações. Agora, olha que interessante, Samuel. Ela não falou de capacitação do ponto de vista assim, igual eu recebo muita ligação assim, tá, Samuel? Jonathan, vem cá dar uma treinada no meu pessoal. Isso é o que eu mais escuto. Jonathan, vem aqui dar uma motivada na minha equipe. Aí eu começo a perguntar, tá, mas o que você precisa? Qual que é a carência? Vou assuntando, né? Igual o mineiro fala, a gente vai assuntando para entender qual que é a dor para montar o relatório. Geralmente, quando a Ariana me liga, geralmente é a Ariana que me liga, tá? Depois de reunião com a diretoria, ela fala comigo, Jonathan, eu preciso de um treinamento que contemple isso, que seja feito em X horas e que tenha que contemplar minha turma de liderança e minha turma de pista. Eu não preciso nem perguntar para quê, porque quando ela chega com uma especificação tão clara, eu sei que ela já investigou quais são as necessidades da equipe dela. Então é muito mais claro quando você olha para a sua equipe enxergando quais são as carências, o que eles precisam. Então é mais assertivo. Não joga dinheiro fora. No ano passado eu fiz um treinamento com eles. Tem postos que eu volto a fazer treinamento 4, 5 vezes no mesmo ano. Então eu fiz um assertivo e resolvi o problema. Isso é ruim para mim, no entanto funciona melhor para o negócio, né? Outro ponto que ela falou também foi sobre a questão das competências. Observem que a Ariana ela falou que ela contrata de acordo com o perfil, de acordo com a empatia, de acordo com simpatia, de acordo com capacidade de vendas. Ou seja, ela não falou em nenhum momento se a pessoa sabe abastecer um carro ou não sabe. Eles trabalham com o Gilbarco, eles trabalham com o N4G, 3G, as bombas que eles trabalham são bombas novas. Abastecer é muito simples, e a Ariana sabe disso porque ela trabalhou na pista. Então ela esteve na pista como TLT. Então ela estava no chãozão mesmo, ó, uniforme azul, né, Ariana? Com aquele negócio nas costas, e a gente fazia um trabalho de pista. Então ela sabe. Se abastecer é muito simples. É que a gente se conheceu, né? De nada, inclusive, Gabriela, você não vai falar isso de nada. E por fim, a ideia de você sempre fazer essa questão observar o comportamento sempre do ponto mais forte do que a parte técnica, porque a técnica elas ensinam. Então, quando ele vai para o posto, ele aprende como é que abastece um carro, mas aprender a conversar com o cliente às vezes é difícil. Então, olha, 5 minutinhos de papo que ela deu, ela abriu 4 frentes, que já é um bom início, que parece inovador, mas elas só fazem aquilo que a gente já imaginava que deveria ser feito de forma melhor, com procedimentos definidos. Então, Samuel, é por isso que eu trouxe elas aqui, essa que é a ideia. Eu vou deixar para você poder falar agora, para poder chamar para o tópico que você acha interessante. Você voltou? Eu achei muito bacana, tá me ouvindo direitinho, né? Sim. Muito bem, pode seguir. Tá. Eu achei muito bom, e assim, né, a crise que a gente está vivendo agora, a pandemia, né, para mim, ela escancarou quem faz boa gestão, quem são bons operadores e os ruins. Ficou muito claro, né? E a gente até falou disso no evento, né? A pandemia, ela funcionou mais como um acelerador de tendências, e esse negócio tirou o tapume e mostrou ali realmente quem é bom está ainda melhor, está numa situação mais preparado, não que não sofreu, mas está saindo para uma retomada muito mais preparado, e quem era ruim está ainda mais debilitado. Eu queria entender da Gabriela, de um ponto de vista estratégico, quais foram as mudanças que a pandemia acelerou? Aquela decisão talvez difícil que você pensava em tomar, ou decisões estratégicas, pensando no posto como um posto de serviço, até não só como posto de combustível, teve alguma mudança que acelerou? E aí depois para a Ariana, do ponto de vista de gestão de pessoas, a gente vê mais do que nunca, né? Sempre se fala sobre resiliência, e mais do que nunca isso é importante, tanto para a liderança, né, quanto para a equipe como um todo. Então eu queria saber essas duas coisas. De uma forma mais geral, o que mudou, a pandemia mudou na estratégia da empresa como um todo, e aí depois na estratégia de pessoas. Bom, eu falo que assim, desde março, né, a gente tem que fazer uma análise desde março, porque essa pandemia está durando mais do que a gente imaginou. Então, em março, quando isso iniciou, a gente teve momentos diferentes, né? A gente foi aprendendo
E a gente teve uma mentalidade no início muito de tentar ser muito assertivo, do dia, vamos viver um dia de cada vez, porque a gente não sabia o dia de amanhã, ninguém sabia o dia de amanhã. Então, a gente precisava de tomada de decisões rápidas e assertivas. Para isso, a gente teve um auxílio, que a gente já tinha essas informações via BI ou né, do próprio sistema disponíveis para tomada de decisões rápidas, visto também o que a gente conseguiria fazer naquele momento. Igual, por exemplo, foram dadas muitas férias lá atrás no início, porque foi um momento que houve uma queda de volume muito alto. Então, a gente precisava de compensar isso de alguma forma. A gente fez o escritório nosso, a gente entrou praticamente 90% em home office desde março e em agosto retomamos com o rodízio. E estamos mantendo o rodízio até hoje. Eu aprendi muito com esse contexto também. Eu acho que a gente vai viver um momento de meio termo entre né, o home office e o presencial. Mas foi muito importante ter tido esse momento de home office, até para a gente entender um pouco sobre essa questão que você falou de gestão de equipe, gestão de pessoas, de como isso se comportaria para os resultados, que a gente precisava de continuar atingindo os mesmos resultados que a gente tinha antes, de uma forma diferente. Né? Então, a comunicação em home office, ela precisou de ser muito assertiva. Então, foi uma das coisas também que a gente buscou fazer de forma bem detalhada e de processos mesmo, de como a gente faria essa comunicação e de como a gente finalizaria todos os nossos processos de forma assertiva. E aí teve coisas do mercado, né? Que foi tanto treinamento de gerentes da pista sobre questões do Covid mesmo. Né? Então, a gente iniciou lá atrás com tudo que a gente podia dar de suporte, tanto para os clientes quanto para os colaboradores, para passar por esse momento né, com a melhor segurança possível, visto que no início era tudo muito novidade. Então, eu acredito que a pandemia ela nos trouxe uma oportunidade de crescimento muito grande, principalmente nesse nível de maturidade de tomada de decisões entre coordenadores, diretoria, escritório e posto. Inclusive nossos gerentes, né? Que a gente fala que nossos gerentes são o dono do posto, porque realmente eles estão ali no dia a dia, eles estão ali desenvolvendo as pessoas que estão com eles. Eu falo que todo cargo de liderança a gente tem que ter essa capacidade de sabedoria que a gente está diariamente desenvolvendo pessoas ao nosso redor e que a gente deve buscar esse desenvolvimento dessas pessoas, né? Porque a gente está ali como exemplo. Então, essa capacidade de gerir de uma forma um pouco mais distante no início e com tomada de decisões assertivas foi um dos aprendizados que a gente teve, que é capaz de fazer. A gente teve, no primeiro momento, que a gente tinha um cronograma de treinamento muito extenso para esse ano, principalmente voltado nesses tópicos, né, que a gente estava conversando, de inteligência emocional, resolução de conflitos, que é um dos itens que a gente tem trabalhado bastante, porque o profissional do futuro mudou realmente. Hoje a gente vê que os grandes CEOs das grandes empresas, eles estão vindo da área de gestão de pessoas, que antes não era assim, era talvez na área de tecnologia, de finanças. E por quê? Porque as habilidades mudaram. E aí hoje, as habilidades comportamentais, é o que o Jonathan falou, tem contado muito mais que habilidades técnicas, porque as técnicas, às vezes, é mais fácil, né, de serem aprendidas e repetidas. E as habilidades comportamentais, elas exigem um nível de maturidade maior, um nível, né, uma exigência maior. Então, toda essa questão de adaptabilidade, criatividade, gestão de tempo, resolução de conflitos, tomada de decisões, flexibilidade, é uma das coisas que a gente tem trazido para a rede, junto com os nossos cargos de liderança, para que a gente consiga passar isso realmente para toda a equipe, que chegue lá na ponta, e a gente cria esse ambiente organizacional, igual o Jonathan falou no início, o clima organizacional, quando ele está bem estruturado, ele permite grandes transformações. Então, se a gente conseguir se atentar a isso, né, e trazer toda essa gama de benefícios que esse ambiente proporciona, a gente consegue resultados melhores.
Samuel, respondendo aí com relação à gestão de pessoas, né? A estratégia da diretoria junto à gestão de pessoas era manter o trabalho que já era feito, né? Sem impactar, conforme a Gabi disse aí, os resultados, a motivação da equipe, que a gente já tinha feito um cronograma, a gente já estava vindo de um treinamento motivacional, de atendimento a cliente, muito focado, os postos, né, toda a liderança muito motivada para fazer um bom resultado e não deixar com que isso realmente fosse afetado. Então, as iniciativas, né, foi colocar e fazer as estratégias do pessoal em home office, manter as reuniões gerenciais, que já a gente tem uma reunião gerencial com todos os gerentes da estrutura física aqui da sede da empresa, fazer isso, mas de forma remota, né, mantendo o mesmo clima organizacional, a motivação. Então, assim, a gente fazia aí no decorrer desse período alguns vídeos, né, onde cada equipe, o gerente postava um vídeo de uma mensagem, e assim, a gente viu que o pessoal teve maturidade, e o curso anterior que a gente teve de inteligência emocional foi um preparatório para que os nossos colaboradores já tivessem esse cuidado com a emoção e a razão no dia a dia, né? Então, assim, a gente sempre, assim, continuou fazendo as mesmas ações, do aniversariante do mês, que era feito na estrutura do escritório, a gente mandava o bolinho na residência do funcionário, de pequenas ações a umas ações mais estratégias, né, no dia a dia aí com o gerente, com os coordenadores. Então, assim, os coordenadores, né, comercial, qualidade, que fazem esse trabalho também no dia a dia na pista, eles mantinham isso também muito aceso, né, e foi o diferencial para que toda a equipe realmente tivesse, né, essa resiliência, que a gente tivesse esse resultado que conseguimos aí no decorrer desse período. Muito bom. A gente fala, né, a Lynx é uma empresa de tecnologia e a gente acaba falando muito sobre inovação, né, um parte sobre esse sistema, mas a gente tem uma série de outras soluções além do sistema de gestão, né? E o curioso, e é uma tecla que eu bato bastante, inovação não é tecnologia. Inovação é você fazer alguma coisa diferente esperando um resultado melhor. E eu entendo que essa conversa que a gente está tendo é uma conversa de inovação, porque é muito raro a gente conversar com postos que se preocupam, por exemplo, com a inteligência emocional dos funcionários. Isso é uma inovação. E o exemplo de vocês mostra que traz resultado, né? Eu acho até que talvez essa sensibilidade que a mulher tem até ajuda. O ambiente de postos é um ambiente machista, predominantemente formado por homens. Essa até é uma pergunta que eu queria fazer. Depois eu queria só retomar com o Jonathan, mas já que a gente entrou nesse assunto, eu queria um pouco essa percepção de vocês. Como é estar, né, trabalhando há tanto tempo num ambiente talvez até um pouco inóspito para mulheres, né? E o que vocês acham que são os principais diferenciais que vocês acabam trazendo ali para a gestão? Para mim, essa preocupação com o lado humano já é algo muito grande. E assim, não é fazer algo, ou não é ter mulheres, ter uma diversidade na equipe, fazer treinamento, não é fazer só porque a gente acha bonito, é fazer porque traz resultado, né? E aí eu queria entender um pouquinho como vocês acham, como vocês percebem que ter esse mix ajuda a melhorar o resultado da empresa como um todo. Samuel, você falou uma coisa muito engraçada, que tem vezes que os coordenadores, né, o comercial de qualidade vão nos postos para verificar alguma questão, depois vai eu e a Ariane, e a gente vê uma questão, assim, de estrutura, sabe? É um lixo que está no lugar que a gente fala, não, esse lixo a gente não quer nesse lugar, a gente quer ali. E todo mundo fala, não, isso aí é porque vocês são mulheres, vocês têm outra percepção. Eu acho que isso agrega muito no negócio. Eu acho que essa troca é o que você falou, é sensibilidade com praticidade. Isso agrega muito, porque as percepções são um pouco diferentes, né? É claro que tem mudado muito, né? Hoje, cada vez mais a gente tem visto mulheres assumindo, né? Estando no meio de postos de combustíveis. Então, assim, é uma coisa que eu sempre me senti muito à vontade. E esse elo que a gente tem com todos os nossos funcionários, eu sinto que é uma troca. Então, eu nunca tive muito problema em relação a isso, de papel, vamos dizer assim, né? De ser mulher. Então, mas é muito interessante porque realmente a percepção é um pouco diferente.
essa sensibilidade, eu acho que ela nos auxilia muito nessa tomada de decisão, às vezes, de coisas menos técnicas, né? De coisas que a gente realmente quer buscar um resultado mais grandioso lá no final. A gente quer chegar além do resultado. A gente quer que aqui seja um ambiente alegre, a gente quer que aqui seja um ambiente onde as pessoas gostam de trabalhar. Eu falo que hoje a gente passa a maior parte do dia trabalhando. Então, se a gente não estiver feliz e não se sentir produtivo ali, a chance da gente não fazer um atendimento de qualidade é muito grande. Então, eu acho que a gente leva isso tudo como um conjunto. E aí a gente pensa nessas estratégias de como levar isso para a pista, de como a pista também se sentir assim. Hoje a gente tem um escritório central, né, onde a gente faz toda a gestão dos postos aqui no escritório central e os postos. Então, esse elo de trabalho, né, que se inicia lá, termina aqui, inicia aqui, termina lá, ele precisa de ter toda esse processo bem definido para dar certo e, além disso, toda essa comunicação bem feita, todo o clima organizacional bem feito. E isso a gente vai lapidando diariamente, né? Porque pessoas também são pessoas, às vezes a gente vai ter mais dificuldades, às vezes a gente tem mais facilidades, a gente às vezes monta um plano de estratégia que dá mais certo, outros não dão tanto, a gente revisa, mas a gente tem sempre buscado manter esse clima organizacional da melhor forma possível, para que todo mundo se sinta satisfeito e feliz também de estar aqui dentro com a gente, fazendo parte da equipe. Já existe esse elo, né, assim, entre as gerências e o pessoal do administrativo, Samuel, então isso facilita muito, o pessoal se respeita, pede opinião, chama a gente no posto para poder, às vezes tem alguma ação, alguma coisa específica que eles querem fazer, eles querem compartilhar, isso é muito bom e facilita muito o trabalho, tanto do pessoal interno, quanto a gente que às vezes né, tenha, às vezes, esse contato maior na pista, que tem que estar rodando os postos também. Eu posso complementar apenas, Samuel, dizendo que o trabalho que elas fizeram, quando eu fiz o treinamento com elas lá, também houve uma pesquisa de clima organizacional. Tamanho a preocupação que elas têm com o sentimento que o colaborador tem em relação à empresa, como é que ele se sente no local de trabalho. Então, assim, a cultura deles, da Rede Mendonça, ela é muito plantada nas pessoas desde quando elas entram, e eu acho interessante que o discurso que elas estão falando aqui alinha com as atitudes delas na pista de abastecimento. Então, por isso que eu acho que tem um resultado bacana para poder seguir. Eu estou falando porque por experiência que eu tive de observar que, de fato, o que elas estão falando é o que a gente observa na pista, o cuidado, o zelo com as pessoas. Fala, Samuel. Eu tenho até uma curiosidade, né? Porque a gente lançou há algum tempo uma solução de smart, de PDV móvel, né? Para pagar ali na pista. E aí, na hora de fazer o material, a gente fala, isso leva a comodidade, porque o cliente não precisa mais sair do carro, ir até a loja de conveniência ou ir até alguma ilha, com segurança, né? Porque não tem não é questão de você levar a maquininha POS, é uma maquininha que está integrada com o sistema, com a bomba. E aí a gente fez um negócio super mecânico, falando sobre a solução. Agora, né, eu estou com um recém-nascido em casa, minha esposa, ela não para abastecer em posto de combustível que não leve o pagamento até a porta do carro, porque ela tem criança na cadeirinha. Então ela não vai pegar o bebê, ir para a loja ou sair. Então, às vezes, eu acho que esse micro é interessante. A gente tentando se colocar no lugar de quem usaria esse equipamento, eu não pensei numa estratégia dessa. Ou numa estratégia, às vezes, de uma pessoa que sai de casa de pijama ou sai sem maquiagem e não quer ficar passeando, desfilando no posto para abastecer. Então, acho que na minha equipe agora que tem uma menina na equipe, mas até há pouco tempo atrás não tinha ninguém com essa sensibilidade de falar, Samuel, você está sendo muito matemático, racional, isso é a maneira como a gente pensa o nosso negócio, né? Eu estou dando um exemplo do nosso negócio aqui, mas eu até imagino que toda essa cultura, ela deve se refletir no mix de clientes. Então, eu não sei, mas é até uma curiosidade que eu tenho. Você acha que o mix de cliente que frequenta o posto de vocês é diferente
é um local mais aberto para mulheres, enfim, para um público mais diverso? Bom, Samuel, eu acho que, claro que todo o atendimento, quando você tem uma pessoa do outro lado que ela é simpática, né, que ela é receptiva, a chance de você retornar àquele estabelecimento é maior e talvez vai dar mais liberdade realmente para o que você falou, algumas mulheres retornarem mais, né? Explicar realmente melhor para que serve algum produto, com mais, né, com mais paciência e tudo mais. Acredito que possa refletir, sim, no mix de clientes e eu acho que, inclusive, pegando o gancho que você falou até de inovação, né, de pagamentos, por exemplo, isso é uma das questões também que vai ter muita mudança ainda esse ano, né, meios de pagamentos, formas de pagamentos, né? O governo também vai entrar com o Pix. Então, assim, já são coisas também que a gente já está pensando de fazer, né, de forma diferente. Já tem aplicativos de diversas distribuidoras que já são via QR Code, né, onde já não utiliza mais adquirente, enfim. Então, mudei um pouquinho de assunto, mas é porque eu lembrei desse assunto. Mas, realmente, eu acho que essa atenção de se colocar no lugar do outro para entender como que o outro gostaria de ser atendido ou como o outro gostaria que você reagisse a diversas situações, é uma postura que a gente faz aqui. Deixa eu voltar para um tema que foi o que permeou toda a nossa conversa, e acho que o Jonathan pode dar a visão dele também e depois passar para vocês. Como essa preocupação mais abrangente com pessoas, com aspecto emocional e mais com soft skill, né, e menos com hard skill, operar uma bomba, né, como vocês comentaram, a gente aprende. Agora, ser gentil com o cliente é mais difícil. Como que isso se reflete em métrica? Então, como você consegue avaliar se um funcionário está cumprindo o que se espera dele? Porque eu imagino até que o jeito de avaliar se um profissional deve ser promovido ou, eventualmente, até se um profissional não faz mais sentido para trabalhar na sua organização, deva ter impacto. Jonathan, tem impacto? Métrica é só olhar resultado? Quanto vendeu de aditivada? Quanto vendeu no mês? Ou tem alguma ideia de outro tipo de metrificação e de até, às vezes, remuneração variável ou promoção baseada em outros aspectos menos financeiros, digamos assim? Depois o pessoal da rede pode comentar como que é aí na Rede Mendonça, né? Mas você, Jonathan, de um ponto de vista geral, como que você percebe isso? Samuel, essa pergunta é muito pertinente. Quando você avalia os resultados de um posto de combustível, de modo geral, o que os revendedores de fato buscam são os resultados financeiros do negócio. Tá? Então, esse é o ponto principal da maioria dos revendedores. Assim como eles procuram as pessoas com aptidão técnica para trabalhar, eles também se preocupam com os resultados financeiros que são facilmente mensuráveis. Ou seja, a meta do vendedor era fazer R$7.000 por mês, ele fez ok, fim de papo, ele é considerado um bom vendedor. O mix aditivado dele é atendido, ok, é um bom vendedor. O que a gente observa é que existem formas de você conseguir atingir resultados, sendo que você, ao invés de fidelizar o cliente, você o espanta. Um mau atendimento, uma pessoa que consegue simplesmente vender forçando a barra, ou talvez até mesmo sem um critério necessário no atendimento, ele pode prejudicar a fidelização do cliente. E uma coisa que a gente observa muito importante nos postos de combustíveis hoje é a recorrência. Eu preciso fazer com que o meu cliente ele se mantenha no meu negócio e também visite outros pontos do meu negócio. Existem outras revendedoras, você falou do público feminino, existem outras revendedoras brilhantes, uma delas eu vou citar aqui, que é a Regina, dos postos Pichilau, da rede Pichilau. Ela faz um trabalho brilhante com uma rota, os postos dela ficam numa rota, e ela faz com que haja um padrão, e ela cativa o cliente para poder experimentar os outros postos da Pichilau. Então, esse trabalho voltado para a linha comportamental é importantíssimo, e existem avaliações para isso.
A curva ABC, a avaliação 360, existem vários métodos para você poder avaliar se o funcionário ele não só é um batedor de meta, um batedor de bico, igual a gente costuma falar às vezes, mas também se o comportamento dele é adequado em relação aos princípios, valores, à missão da empresa, a tudo aquilo que é desejável para um profissional estar naquele ambiente. Quando a gente fala de Regis Mendonça, vou passar para ele para poder falar, claro, mas são coisas que a gente observa, ou seja, a preocupação com não simplesmente com o resultado, mas também com os meios com os quais esse resultado é alcançado. Eu sei por algumas reuniões que eu já tive com a Ariana para definir algum escopo voltado para a venda de produtos, e essa preocupação é recorrente. Por exemplo, olha, tal produto ou tal serviço feito assim, Jonathan, pode causar um dano no veículo do cliente. A gente fala, bom, mas o dano talvez possa valer a pena, porque você pode, se for no volume, né? Você pode ter um volume de faturamento interessante para poder fazer essa composição. Não, eu não quero me indispor com o meu cliente, eu quero que ele volte, eu quero que ele tenha uma experiência agradável. São preocupações de pessoas que se importam com o meio e não apenas com o fim. Respondendo a sua pergunta depois desse brief, dessa introdução, sim, existem formas de mensurar essas habilidades comportamentais da equipe e sim, devem ser valorizadas quando você vai fazer uma campanha de valorização ou de motivação da equipe. É claro que é mais fácil fazer apenas com a questão numérica, mas a questão do comportamento ela é muito importante. A Ariana agora pode falar como é que ela interpreta essas informações, como é que ela interpreta isso dentro da Regis Mendonça, né, Ariana? Como é que vocês trabalham com isso por aí? Hoje o gerente, junto com o líder de pista, né, eles fazem a avaliação individual do funcionário, que é a avaliação de desempenho. Então, desde o período de experiência, né, com 45 dias, além da avaliação financeira, né, da meta de vendas desse colaborador, existem outros itens também que é avaliado. Então, desde assiduidade, atestado, né, atendimento, aí a cordialidade com o cliente, comunicação. Então, o gerente, junto com o sub, já faz essa avaliação e também já dá esse feedback para esse colaborador, né, do que ele precisa melhorar, o que ele precisa estar desenvolvendo. E aí, dentro disso, a gente já faz esse mapeamento para futuras ações de treinamento, né, do que a gente precisa identificar. Então, assim, o gerente consegue fazer isso muito pontualmente na pista também, caso aconteça algum desvio, né, junto à conduta desse colaborador, ou de atendimento, ou de insatisfação junto ao cliente, ele também sempre repassa para os coordenadores, e aí eles conseguem também fazer essa avaliação direta, e tem o telefone da empresa, que geralmente, caso tenha alguma insatisfação, é tratado pontualmente interno, né, onde o coordenador também faz essa tratativa com o cliente, ele dá um retorno para o cliente, para uma resolução ou para um retorno, né, para fidelizar realmente esse cliente na rede. E hoje a gente tem conseguido fazer essa métrica, né, mais de comportamento, porque a gente já está com uma estrutura dessa parte toda de metas bem definidas. Então, quando essa parte de metas está bem definidas, aí fica mais fácil você conseguir pegar essas outras variáveis, né, para fazer a análise. E a gente tem tentado levar isso para os nossos gerentes, né? Treinamentos da curva ABC, outros tipos de métodos que eles possam utilizar para conseguir mensurar esse comportamento dos colaboradores na pista. Muito bom. O interessante das métricas, né, de você conseguir medir isso, é que o feedback ele é mais assertivo, né, Ariana? Quando você consegue já... Você tem um feedback, você tem um relatório onde você consegue buscar essa informação. Não é um trabalho feito no achismo, né? É um trabalho medido, é um trabalho observado, é um trabalho que é mais justo. E a liderança justa ela é mais respeitada. Então, quando você tem um líder que trabalha com justiça, você tem mais respeito, tem mais crédito, tem mais respaldo, e as decisões são mais respeitadas, são mais executadas. Isso que a gente percebe. Estou falando bobagem, Helena? Mais ou menos por aí mesmo? É isso aí mesmo, John. A tomada de decisão ela deve ser sempre pautada, né, em dados, informações mesmo, né? Porque aí ela com certeza vai ser mais assertiva. Você ia me chamar, Jonathan? E assim, Samuel, eu achei, só queria aproveitar rapidamente e agradecer algumas pessoas que estão participando da live. Entre elas o Renato Fisiologia, obrigado, Renato. Diogo Locatelli também está presente aí, fica no sul do país, faz um trabalho brilhante por lá. Quero agradecer o Diogo por estar aí com a gente, faz um trabalho muito legal.
e também todos os outros que estão nos assistindo aqui agora, nesse momento, que vão assistir em breve também. Vai ficar disponível, não vai, essa live depois? Vai ficar disponível no YouTube, depois a gente disponibiliza o link. Também o Omar mandou umas mensagens aqui para mim durante a nossa conversa, ele trabalha bastante nessa questão aí de gestão de metas também. Muito bacana, agradeço a audiência. Entrando aqui na reta final do nosso bate-papo, né? Vamos finalizar aqui daqui aí 9 minutos. Eu queria mudar um pouco de assunto, mas ainda acho que está relacionado, né? Mas a gente viu o seguinte, a gente está falando sobre uma gestão um pouco diferente, uma gestão mais humana, maneiras de metrificar sucesso diferentes e até uma preocupação que a maioria dos postos não tem. E esse é o motivo da gente estar trazendo aqui vocês para esse bate-papo. Mas isso não significa que... Ou seja, que vocês são só legais, né? A gente vem crescendo nos últimos anos também. E aí eu queria entender um pouquinho como que funciona esse processo de expansão. Vocês acho que cresceram, né? Pelo que o Jonathan comentou, que conhece vocês aí, cresceram bastante nos últimos anos. E como que vocês avaliam se é o momento de expandir? Eu imagino que a expansão gera oportunidade para quem já está dentro também, e até como que vocês avaliam locais, ou se é o momento certo de realmente crescer. E aí depois, a partir do momento que você incorporou uma nova empresa, ou formou uma nova empresa, como faz também para disseminar essa cultura em quem está chegando? Sim, essa última pergunta é interessante. Vamos lá. Essa parte de expansão, eu participo dela junto com meu pai, né, com o Alexandre, que eu falei. Então, ele já tem as suas, vamos dizer, expertises, né, para entender um pouco. Ele está no mercado há 30 anos, né? Então, para entender um pouco melhor a questão que você falou de localidade, de postos, né? De volume daquela região. Mas, claro que a gente tem que levar em consideração oportunidades. A gente veio vivendo aí um período, né, de crise que teve, agora de pandemia, que geraram oportunidades de crescimento para a gente em relação a novos postos. Então, e essa questão de sempre a gente, como a gente pegar fazer essa transformação da cultura organizacional a partir do dia que a gente define que aquele posto vai fazer parte da rede, a gente definindo que quem está ali já como colaborador vai permanecer, toda a nossa equipe vai ao posto e a gente realmente leva toda a nossa ambientação, né? Todos esses itens que a gente conversou, a gente tem isso, a gente tem um vídeo institucional, uma ambientação onde a gente consegue repassar isso para os colaboradores e já iniciar esse trabalho de como vai ser dali para frente, que é o que você falou. Nem sempre a gente também tem aprendido muito com o que já estava lá implantado. A gente assumiu um posto há pouco tempo, onde a gente falou isso, olha, nós estamos aqui trazendo a forma que a gente faz, mas a gente está aqui também para aprender com vocês o que vocês já fazem, porque com certeza vocês fazem alguma coisa melhor que a gente possa colocar dentro da nossa cultura, dentro dos nossos processos. Então, a gente tem essa abertura para ter essa troca mesmo de experiência. Essa troca mesmo de ideias, que é uma das coisas que a gente tem muito com nossos gerentes também, para que a gente consiga chegar num modelo que seja interessante para todo mundo e mais competente. Então, a gente, desde o primeiro dia, a gente tenta levar realmente essa forma que a gente trabalha para todo mundo. E aí a gente divulga essa cultura, né, organizacional, então desde o funcionário que já está na rede, né, e os ingressos aí, os que estão iniciando. É o que a Gabi falou, ele participa de uma ambientação, e aí essa ambientação é feita com a RH e o comercial, então ele tem a oportunidade de conhecer um pouco mais a empresa através do vídeo, que a Gabi comentou, o vídeo institucional, onde ele vai saber, né, as unidades da empresa, quanto a gente vende,
o que a gente espera desse colaborador, qual que é a missão, visão, valores. Então, a gente retrata muito isso, né, no dia a dia junto com ele. E aí, posteriormente, ele tem esse treinamento também voltado para produtos, né? E aí a gente sempre tenta fazer uma ligação com uma coisa ou outra, né? Então, como a gente vai falar de respeito no atendimento ao cliente, respeitando, né, desde um atendimento aí, uma recepção de uma mulher no carro, de forma muito respeitosa, atenciosa, né, mantendo aí todo o respeito, a cautela na venda de um produto, né, mantendo sempre esse cuidado. Então, a gente sempre tenta fazer essa analogia com as duas partes, retratando muito o que é a cultura da empresa. E aí ele já vai para a pista e os gerentes também no dia a dia conseguem divulgar e disseminar isso para o restante do time. Brilhante. Voltando. Desculpa, entrei. Desculpa, Samuel. Vou perguntar aqui, já que eu estou aqui já. Pode. Tá. Agora vem algumas coisas importantes, tá, para eu poder me relacionar. Que eu sempre gosto de anotar as palavras principais que vocês soltam aí, tá? Gabriela falou sobre comunicação no início. Ela falou que ela estava usando o BI dela, o Business Intelligence, o sistema dela, para poder gerar as informações que ela precisava, poder ter resultado, poder saber quais são as decisões que ela teria que tomar. A gente falou muito de estratégia, a gente falou muito desse novo normal que está acontecendo agora. As reuniões que vocês faziam presenciais, eu lembro delas, que os treinamentos que eu fazia eram nas reuniões, agora está tudo online, enfim, essa mudança total que vocês tiveram. E eu posso falar o seguinte, os clientes que eu absorvi após essa pandemia, de repente eles falaram, gente, a gente tem que acelerar. Então todo mundo me contratou alguns consultores para poder fazer o que elas estão fazendo. A Gabriela há 8 anos, a Ariana há 8 anos, querendo que vire depois de 1 semana, 2 semanas. Porque perceberam que se não andar, as coisas não vão. Uma coisa que eu percebi claramente, talvez envolva muito você, tá, Samuel? É o seguinte, eu senti uma carência muito grande de informação nos postos, ou seja, eu percebi uma dificuldade muito grande em entender a realidade do negócio, em detalhar um pouco mais, aprofundar um pouco mais as realidades, para conseguir fazer um diagnóstico mais específico, para a gente conseguir trabalhar. E aí a Gabriela chegou e falou assim, olha, usei o BI para poder gerar essa informação, eu usei os dados que estavam já alimentados no sistema como histórico para poder gerar informação. Na primeira semana, segunda semana, você já tem um histórico do sistema para conseguir ter essa informação. E aí que vem a importância que eu acho de você ter uma fonte de dados bem estruturada, né? Um sistema ou algum recurso que você consiga utilizar que te dê essa base estruturada para que você possa gerar informação e dessa informação você conseguir tomar decisões. Eu trabalhei em controladoria durante muito tempo da minha vida na rede industrial e ao contrário do que as pessoas pensam, a controladoria ela não controla nada. A controladoria é um local que ela gera informação, ela busca dados e gera informação consolidada e estruturada para que a gestão possa tomar decisões. E a gente está aqui dentro de uma live da Lynx. Eu acho importante falar sobre isso, a importância da gestão da informação, que muito é trazido pelo sistema, para que a gente possa tomar essas decisões, né? E eu vou dar meu relato, que recentemente eu tive essa dificuldade. Eu cheguei no local que eu precisei de algumas informações sobre vendas, ou informações sobre quantidade por horário vendido, alguma coisa nesse sentido, e tive dificuldade, né? E aí vale a gente ressaltar a questão da importância dos dados, da alimentação e do retorno que o sistema pode dar para a gente. Então, isso é fundamental. Informação é fundamental para qualquer tipo de tomar decisão estratégica ou pontual de acordo com uma emergência que surge. Você concorda, Samuel? Não é por aí? É isso aí. A Gabriela, inclusive, ela comentou dos programas de fidelidade da distribuidora, né? Poxa, por que oferecem cashback? Porque a distribuidora também quer ter dados sobre os clientes. Como dizem já há bastante tempo, né? Data is the new oil, né? Dado é o novo petróleo. Se você não sabe como usar os dados, hoje em dia armazená-los é muito barato. Então guarda as informações e um dia você aprende ou você entende o que fazer, né? É uma coisa que a gente sempre fala bastante. E a gente tem tentado ir até um pouco além, né? Além da questão de dados de clientes, por exemplo, a questão de metas. Então, para você ter metas, você precisa entender o comportamento ali dos seus produtos, dos seus estabelecimentos, dos seus clientes. E às vezes os sistemas ajudam, né?
esse é o nosso papel. E até ir um pouco além, como, por exemplo, a gente tem 2 soluções baseadas em inteligência artificial. Uma para ajudar a precificar melhor, então todo dia ela te entrega quais são os preços reais, e outra para ajudar você a fazer melhor compra, principalmente de produto de conveniência. Comprar combustível tem a sua complexidade, mas é um número limitado de produtos. Agora, quando a gente fala de conveniência, é um universo gigante, e aí hoje em dia, com base nos dados, a gente tem a possibilidade até de aplicar a inteligência artificial para que os dados, mais a experiência do gestor, claro, nos ajudem a tomar a melhor decisão. Mas, assim, ter sistema eu acho que é uma coisa bacana e tem diferentes sistemas no mercado. A própria Lynx tem vários sistemas para vários perfis de clientes, mas mais do que isso, é você saber usar, usar bem o que você tem, e chega um momento que vira commodity. Todo mundo tem os mesmos sistemas ou sistemas parecidos. O que gera diferencial é o que você faz com aquilo. É igual essa pandemia, né? A pandemia chegou e afetou todo mundo. Mas quem soube tirar o melhor proveito dela, se preparar melhor para ela, se organizar, tanto de um ponto de vista de gestão, de eficiência, como até de resiliência da equipe, das pessoas, está saindo dessa muito mais preparado. Na verdade. Então, fiquei muito feliz. Acho que para uma empresa de tecnologia é um assunto que a gente tem que falar cada vez mais. Os temas que a gente tratou aqui sobre gestão, sobre pessoas, sou muito grato pela Gabriela, pela Ariana, por elas terem topado o nosso convite. E por você, né, Jonathan, por destilar um pouquinho desse conteúdo. Quero até abrir para vocês, se tiver alguma dica final, né, Gabriela, Ariana e Jonathan, o que vocês deixariam aí de recado final para quem está assistindo a live? Eu vou pegar o gancho um pouquinho nessa última conversa. Eu acho que processos estruturados dentro de uma empresa, onde permite toda essa alimentação de sistema de uma forma bem feita, onde você, na hora que você, qualquer momento do dia, queira exatamente saber algum dado, alguma informação e ela esteja precisa, é um dos grandes diferenciais. E eu acho que a gente tem que estar com isso bem alimentado, né? E por isso que desde que eu entrei, eu gosto muito de processos, porque eu acho isso, eu acho que na hora que você vai tomar uma decisão, na hora que você quer avaliar alguma informação, se aquilo está bem... na parte de sistema, se você não utilizar ele de forma 100%, se você utilizar ele mais ou menos, você vai precisar de uma informação, ela não está correta, né? Você não consegue tomar decisão baseada, né, no que foi te apresentado. Então, eu falo que na hora que a gente quer alguma informação, a gente precisa de tela de forma ágil. Então, se a gente vem desde lá de trás trabalhando já com uma estrutura de processos bem feitos, onde todo mundo tem ciência de como alimentar aquele sistema, de que forma, onde verificar, né, em relatórios, enfim, onde realizar tomar de decisões, onde realmente fazer o passo a passo dentro do nosso universo de postos de forma assertiva, vai ser muito mais fácil a gente conseguir fazer esse trabalho todo aqui depois também de comportamento, porque uma coisa não existe sem a outra, né? A gente precisa de estruturar toda essa gama de informações para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente quer, os resultados que a gente quer. Na hora que a gente pensa num objetivo de um treinamento de curva ABC para gerente, de nada me adianta pensar nisso se eu realmente não tenho essas informações bem alimentadas, às vezes de informações básicas do dia a dia do posto, que seja, né, enfim, coisa básica, venda de produto, enfim. Então, realmente a gente precisa de ter esse laço bem feito, né, esse dia a dia bem estruturado, para na hora que a gente quiser chegar nessa parte estratégica, a gente não tenha dificuldade. Então, eu falo que uma coisa leva a outra, não adianta nem fazer só a parte estratégica, esquecer do operacional e não fazer o operacional essa estratégia. Então, acho que essa é uma dica de caminhar sempre junto nesse âmbito aí para conseguir atingir melhores resultados. Diria a mesma coisa aí, só para fechar, da Gabi, acho que a inovação, né, muito alinhado com as pessoas, né, com a estratégia da empresa. De nada adianta, às vezes, você querer implementar uma política ou alguma ação
se a empresa realmente, né, a revenda, os empresários não acreditarem realmente que isso vai dar certo, não acreditar no potencial das pessoas, né? Então, é um viés. Acho que a informação facilita muito para a gestão, para os coordenadores, né, para a linha de frente, e a diretoria dá nesse respaldo para as ações do dia a dia e na gestão de pessoas. Brilhante. Na minha despedida, eu vou deixar bem claro, Samuel, que hoje eu fiz questão de deixar que a Gabriela e que a Ariana falassem mais, porque é o debut delas, né? Estão debutando na rede social, questão de lives, e era alguém que eu sempre quis chamar para poder participar, sempre quis que participasse. Deixei que elas pudessem trazer o que a Rede Mendonça é para o mercado, o que eles representam e a qualidade do que elas trazem. São como boas mineiras que são, comem quieto, fazem tudo no silêncio, mas tem um trabalho excelente sendo feito lá e que vale a pena ser conhecido pelo mercado, vale a pena ser desfrutado pelos outros empreendedores, ainda mais nesse momento tão difícil. Elas passaram por esse momento de dificuldade que todos passaram, com bem menos dificuldade do que os outros, porque elas já estavam estruturadas, já estavam organizadas. Então, sofreram, como todos sofreram, mas eu tenho certeza que sofreram menos do que os outros que estavam se organizando no meio da furacão. Então, por isso que eu fiz questão de deixar que elas falassem mais. A minha despedida, eu quero agradecer muito pela oportunidade, Samuel. Eu tenho conteúdo que as pessoas podem acessar pelo postflix.com. Também tem outras lives feitas pelo Clube Petro, até mesmo meu canal lá no YouTube. Então, as pessoas podem conhecer um pouco mais. Quem está aqui e não conhece meu trabalho, pode conhecer. Isso que elas falaram, existe como você conseguir implantar um sistema de metas para conseguir resultados rápidos? Existe sim, tá? O que eu vou lançar a primeira mão para você, tá, Samuel, pelo respeito pela sua live. Eu fiz um pré-lançamento da tal do LPE, então pergunto o que é o LPE. Não vou falar o que é, mas vou falar pelo menos o que significa a sigla. A sigla LPE, que é um procedimento que eu criei, que está funcionando super bem, que com 21 dias o posto começa a ter resultados significativos no negócio, significa Líder Posto Flix Express. É um procedimento de liderança que faz com que as pessoas consigam ter resultado rápido no negócio. Então, em breve, vamos fazer o lançamento, mas o nome que todo mundo estava me perguntando, o Locatelli, que estava aí perguntando o tempo todo, já falei, é um produto que está lançado em breve, eu estou terminando os testes com ele, só lanço produto com teste, realmente efetivo, bem feito. Então, em breve vai ter um produto novo para o mercado para que as pessoas possam ter resultado, de fato, rápido no seu negócio, tá? E muito obrigado por essa oportunidade. A Links dá essa oportunidade de ter esse canal para poder expor nosso serviço, expor nosso conhecimento para todo mundo. E, Samuel, estarei sempre à disposição. Agradeço também a Jéssica, que ajudou a organizar, ao Cauim, que também fez a questão do teste de conexão comigo mais cedo. Então, obrigado mesmo pela estrutura e obrigado pelo trabalho, viu, gente? Excelente, obrigado, agradeço. Oi, pode falar, desculpa. Não, é só agradecer mesmo o convite. Você, Samuel, todo mundo da Links, ao Jonathan, obrigada, viu, pela participação. Obrigada, Jonathan, Samuel. A honra é nossa, gente. Fiquei muito feliz aí do convite. Assim que eu estiver em BH, espero que vocês me recebam aí para comer um pãozinho de queijo. Já deixo as portas da Links para vocês. Antes de finalizar essa live, queria comentar que esse vídeo vai ficar gravado, então quem perdeu alguma dica, o Jonathan comentou das 4 dicas ali, pode assistir depois a gente compartilha com vocês. Também aproveito para convidar amanhã, vai ter mais um bate-papo, dessa vez vai ser com Cláudio Moreira e com o Renato. A gente vai falar um pouco ainda mais sobre o papel da liderança. Aí é um aspecto um pouco diferente do comportamental que a gente falou aqui hoje, mas também muito importante para esse momento de retomada. Gente, muito obrigado, especialmente a você que assistiu essa live até aqui. Muito obrigado e até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigada.